Graça e paz, igreja, amém. Deus é bom. E nesse tempo de tantas bondades da parte de Deus, a gente é desafiado a também se espelhar nesse Deus bom e talvez replicar parte daquilo que Ele já colocou dentro de nós. E quando nós olhamos para essa missão de se parecer com Jesus, ou de pelo menos deixar que o exemplo dele seja a prática da nossa vida, a gente vai percebendo que a nossa missão ela aumenta bastante. Mas fica para nós um compromisso de não desprezar pequenos começos. Fica para nós, Júlia, um compromisso de dar o primeiro passo. Às vezes nós olhamos aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus representa, e a gente acha muito distante para que eu também viva uma cristologia dessa. E nessa noite eu queria que você entendesse junto comigo que pequenos passos, pequenos começos, pequenos gestos, pequenas sementes é o começo de toda a grandeza. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, antes de ser anunciado como o Messias, durante 30 anos ele viveu o comum de uma vida. Ele era alguém que trabalhava na carpintaria, alguém que visitava os templos, mas nem por isso um título foi dado. Até que no momento do batismo, ali na beira do Jordão, João Batista o avista e diz: esse é o Cordeiro de Deus. E eu pergunto a você, quanto tempo de paciência você tem para esperar um pequeno começo ficar grande? Quanto tempo você tem para esperar uma pequena semente se tornar uma grande árvore? Zacarias 4:10 vai dizer: não desprezeis os pequenos começos, pois irão sorrir comigo aqueles que avistarem o prumo na mão de Zorobabel. O texto é meio filosófico, mas você precisa entrar comigo no contexto. Zacarias é o profeta pós-exílio. O povo havia ficado 70 anos exilado, sob o domínio do mal babilônico. E agora o povo está voltando para sua terra. E ao voltar para sua terra, tudo está destruído, tudo está fora do lugar. Tudo está revirado e um começo é preciso. Diga comigo assim nessa noite: um começo é preciso. Porque às vezes olhar algumas coisas muito reviradas, eu não sei você, mas as mulheres, porque lá em casa é assim, quanto mais bagunçado fica, mais difícil é para começar a arrumar. Porque dá um desespero. Tem alguma casa assim? Então a gente fica tentando, adiar o começo quando a coisa está muito embolada. Mas essa noite o Senhor fala comigo e fala com você: não dá para adiar mais. Comece com pequenos começos. Comece, no pequeno passo, talvez um hoje. E pode ser que no dia 31 de dezembro você já esteja falando de coisa grande. Porque existem coisas que nós prometemos começar em 1º de janeiro. Até hoje não começamos. Zacarias está dizendo: ei, eu sei que tem muita coisa para fazer, mas vamos começar. E é comum que as pessoas possam rir de você se você deseja começar coisas bem complicadas. Principalmente quando você não consegue explicar como você vai começar. Quem já passou por isso? É quando você fica até sem jeito de falar que vai começar, porque é tão complicado que as pessoas não vão entender. Mas eu estou te falando nessa noite, na palavra do Senhor, você não foi chamado para explicar pessoas, você foi chamado para viver um projeto e um plano de Deus na sua vida. E entenda uma coisa, para você ficar livre nessa noite: alguns vão entender, outros não, e você vai seguir em frente. Alguns vão entender, outros não. Fique livre nessa noite em nome de Jesus, mas você vai seguir em frente. Entendendo ou não entendendo? Diga assim: entendendo ou não entendendo? Eu vou seguir em frente. Porque a gente perde muito tempo e gasta muita energia tentando explicar o que na verdade só precisa começar. Então comece hoje. Esse domingo é domingo para começar. Zacarias está dizendo o seguinte: olha, muitos vão desprezar os pequenos começos, mas outros vão rir. E é rir de alegria,
É rir de satisfação. É rir porque está vendo que ninguém está vendo. É rir porque está crendo que ninguém está crendo. É rir quando olhar para a mão de Zorobabel. Zorobabel configura a figura do Deus poderoso. Quando estiver com um prumo na mão. Quem está com um prumo na mão é porque está construindo alguma coisa. Está medindo o que está sendo construído. Está vendo subir alguma coisa. E tem gente que vai rir. Sabe aquele riso de alegria? Aquele riso que está declarado em Cantares capítulo 2. Nascem as flores. O tempo de cantar, você conhece. Nascem as flores. Significa dizer que tem coisa surgindo. Zacarias está dizendo o seguinte: olha, muitos vão desprezar os começos pequenos. Outros já estarão sorrindo. Porque já conseguem ver na mão de Deus um prumo daquilo que está vindo. O prumo é colocado bem no começo. Para que aquilo que venha alinhado. Amós, também um contemporâneo. Ageu, também um contemporâneo de Zacarias, nesse momento de reconstrução de Jerusalém. Amós 7,7 vai dizer o seguinte: uma visão foi dada a Amós. Amós, o que você está vendo? Eu vejo um prumo. E ele diz que de alto a baixo está tudo certo vindo por aí. Você pode rir, você pode não acreditar, você pode desprezar pequenos começos, mas você pode nessa noite, junto com a gente, começar a olhar e ver o que ninguém está vendo. Ver na mão do Deus poderoso, sabe, aquilo que só Ele pode fazer. Isso não vai estar visível, isso não vai estar numa tela, isso não vai estar nas páginas das internet, mas isso vai estar no olhar de quem crê. No olhar de quem crê, vai ver o que Deus pode fazer. No olhar de quem espera no Senhor, vai enxergar que um prumo foi colocado. E se um prumo foi colocado, significa o seguinte: está vindo coisa nova por aí. Isaías vai dizer, 43, 18, 19, 20. Eis que vem coisa nova por aí, mas esqueça as velhas. Eu queria te propor algo nessa noite. Quando aquela palavra foi dada à viúva, que trouxe um lamento dizendo que não tinha o que fazer e seus filhos seriam levados a cativo, a palavra de Eliseu para ela foi: arrume vasilhas vazias e não poucas. E essa palavra traz para mim e para você um entendimento. Para que Deus possa colocar algo novo, precisa ter um espaço separado para isso. Deus, ela não sabia, mas Deus iria encher aquelas vasilhas. Mas é engraçado que ele frisa: vasilhas vazias. Porque em muitos momentos nós disponibilizamos um espaço para Deus. Sentamos em momentos como esse, frequentamos lugares como esse, lugares proféticos, mas estamos cheios de passado, cheios de coisas que a gente não quer abrir mão, cheios de conceitos, cheios de preconceito, cheios de medo, cheios de barreira. Mas nessa noite o Senhor diz: ei, que caia por terra agora os inimigos de Deus e que seja estabelecida a glória do Senhor. Já dizia a canção. Então eu te convido nessa noite a você, sabe, virar o vaso, esvazia, libera o espaço. E Zacarias está dizendo isso, junto com Eliseu. E eu fiquei meditando nessa passagem, quando Zacarias tenta mostrar: ei, vamos lá, povo. E eu, no mesmo contexto, só que agora não contemporâneo de Zacarias, mas contemporâneo de Neemias, tem um homem chamado Esdras. Esdras era alguém que conduzia a administração do templo, só que não tem templo, pastor Fonseca. E sabe, independente do que não existe mais, o que Deus colocou em você ainda está valendo. Tem muitos espaços que foram tirados, mas o que Deus colocou dentro de você, Nath, ainda está valendo. Foi tirado o espaço do povo, foi tirado a cidade, foi tirado o templo, derrubaram os muros. Mas quando o povo voltou, tem gente que acredita diferente. A minha pergunta para você é: você acredita como? Como a maioria, ou você acredita diferente? Porque Esdras resolveu acreditar diferente.
Esdras chegou, Netinho, não tinha nada. Era escombros, 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 Dani. Mas você pode escolher ver o que o físico está mostrando, ou você pode ver o que o espiritual está projetando. Você tem que escolher nessa noite. Ou você vê o físico. O físico é bom, sabe por quê? Eu boto a mão, eu testo. E o que a projeção de Deus está dizendo tem que ser fé. Não por vista, mas por fé. E Esdras entra naquela praça pública, outrora um lugar de ajuntamento do povo, para anúncio das boas novas, e logo logo a entrada do templo, mas não tem templo. Esdras capítulo 3, se você quiser acompanhar, não precisa abrir, mas está escrito aí assim: ei, e então naquele momento, Esdras anunciou para cada líder que trouxessem para o centro daquela cidade todos os seus ajuntamentos de família. E naquele momento, no meio dos escombros, Esdras começou a levantar um altar ao Senhor. O que eu quero te dizer com essa palavra nessa noite é que mesmo que visualmente as coisas estejam ruins, ainda assim é uma oportunidade para você começar. No meio dos escombros, comece. No meio dos escombros, comece. No meio do nada, comece. No meio do caos, comece. Em nome de Jesus. Esdras está mostrando para mim e para você. Esdras provavelmente estava tendo que se desviar dos vergalhões. E eu não falo com você como se fosse fácil. Porque não é fácil olhar o que o passado destruiu. Não é fácil olhar, Zélia, o que as coisas, sabem, foram altamente danosas em demolir. Eu estou pisando como Neemias, pisando nos escombros, pisando no meio dos entulhos. E é normal que você tenha um sentimento de quê? Meu Deus, aqui era assim. Ou aqui era onde nós dobrávamos o joelho. Aqui era onde a gente cantava o primeiro cântico antes de entrar para o templo. Aqui era onde, sabe, o sacerdote lia as notícias do dia. A gente pode viver de um passado, ou a gente pode acreditar num futuro que já está aqui, pronto, para cada um de nós. Esdras podia certamente ficar criando lamentos, mas ele resolveu rir do prumo que estava na mão de Zorobabel. Rir aqui não significa zombaria. Rir aqui significa que eu acredito mesmo naquilo que não está visível aos olhos naturais. Eu estou rindo porque eu sei que aquilo que vai ser feito de forma poderosa. O habitual e o convencional não vai conseguir mostrar, mas eu já estou rindo porque aquilo que está na mão do Senhor vai se manifestar. Algum tempo eu ouvi uma frase e eu trouxe ela para que a gente pudesse pensar, porque talvez no meio do desafio, no meio do caos, a gente certamente vai perceber coisas em nós. E essa frase, ela é da seguinte forma: progresso ou perfeição? Com qual opção você fica? Progresso ou perfeição? E é comum que a gente se esbarre nessa pergunta e a gente se identifique, porque no meio de muitas características que temos, a gente vai certamente esperando, Zé, algumas condições favoráveis para começar alguma coisa. A gente vai esperando uma certa perfeição. A gente vai esperando alguém ficar perfeito para que eu volte a acreditar. A gente vai esperando um lugar ficar melhor. A gente vai esperando, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Eu quero entender como é que está funcionando as coisas. E a gente fica esperando uma certa perfeição para que a gente tome uma decisão. Mas essa frase, ao ser trazida, ao ser demonstrada, narrada, ela trazia exatamente a nossa capacidade de refletir sobre ela e pensar o seguinte: progresso ou perfeição? E eu queria que você pensasse nessa noite: quantas coisas, por escolher perfeição, você até hoje não começou? E se não começou, você não está no meio. E se você não está no meio, você ainda está muito longe do final. Só que o tempo já é agora. Quantas coisas por você condicionar um nível de perfeição em alguém. Um nível de perfeição em você. Um nível de perfeição, sabe, em muitas situações. Não, eu estou esperando. Tem uma figurazinha na internet aí que é um esqueleto.
E ele está sentado no banquinho e diz assim, ó, estou esperando chegar o dia perfeito. Ou estou esperando chegar o homem perfeito. Ou estou esperando chegar a mulher perfeita para casar. Eu estou esperando chegar a igreja perfeita para eu ficar crente. Eu estou esperando chegar, sabe, o líder perfeito para eu servir novamente. Eu estou esperando chegar, sabe, a célula perfeita para eu voltar para a célula. Eu estou esperando chegar, sabe, a cidade perfeita para eu me mudar para lá. Eu estou esperando chegar, sabe, a pregação perfeita para eu voltar a acreditar. Você vai ficar esperando até quando? Porque o tempo é agora. O tempo de progredir. O tempo de dar o primeiro passo. O tempo de começar. O que eu quero te dizer pode ser um pouco esdrúxulo, pode ser um pouco assim, sabe, um pouco estranho. Mas o que eu preciso te dizer, eu te digo no Senhor, começa de qualquer jeito. Sai do lugar. Que 2004 não seja talvez o ano em que você concluiu algumas coisas, mas seja ainda o ano que você começou algumas coisas. Em nome de Jesus. Não, mas você está nessa desde quando? Estou desde o dia 13. É 13? Hoje é 13 ou 14, gente? 13. Eu estou desde o dia 13 nesse negócio. Mas faz tempo, hein? Não importa. Gente para falar vai ter de qualquer jeito. Só que é o seguinte, você vai bater no peito e vai falar assim, eu comecei no dia 13 de outubro. Eu dei um passo. Pô, mas só isso? Não despreze os pequenos começos. Você fica esperando uma perfeição. Não, porque eu estou organizando. Não, porque aí quando começar... Sabe por quê? Porque a gente está mais preocupado com a imagem que vai ser revelada daquilo que a gente vai fazer, com o resultado daquilo que a gente vai revelar. A gente quer ficar bonito na foto. Só que o tempo está passando. Eclesiastes vai dizer, um texto meio nostálgico, meio complicado, mas está na Bíblia. E diz o seguinte, para a sepultura, para onde tu vais? Não há ciência, não há sabedoria, não há mão de obra alguma, não há nada que possa ser feito. Então que hora que é para fazer? Agora. Eu botei aqui para eu esquecer, ó, para eu não esquecer. Se na sepultura não tem como fazer mais nada, Glautinho, se lá não vai dar mais como, não vai haver possibilidade de você começar, se lá não vai ter como você dar passos, se lá toda a inteligência que você julga ter não vai ser mais necessária, nem possível ser utilizada, então eu te digo que o tempo de começar é que hora? Tá em inglês para não ficar tão fácil. É porque não caberia aqui. Eu queria escrever agora, mas não ia caber. Aí eu botei now. Quando é para começar aquilo que está dentro de você, gerando então o primeiro passo, igreja. Agora. Pode falar em português então, vai lá. Quando? Agora. Agora. Não é segunda, não é terça, não é domingo que vem. É quando, igreja? Agora. Porque para muitos é complicado, porque a gente fica esperando a aprovação. O ponto crucial de você ficar preso na perfeição e não no progresso é que você fica esperando a validação de alguém. Você fica esperando a confirmação de alguém. Você fala e fica esperando alguém falar, foi bênção. E se ninguém falar que foi bênção? Você não tem certeza? Porque aquilo que Deus te deu, na ótica de alguém, pode não ser nada. Mas aquilo que tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Uma frase do Arthur Ashe, e essa também está... Eu tenho uma mania, e se te servir, fique à vontade em compartilhar, em viver isso também. Eu acredito muito que nós temos, durante o nosso dia, Fabi, muitas questões que nos fazem distrair. Então eu defini que eu não posso me distrair. Por isso, eu criei uma maneira minha. E eu coloco em vários lugares do meu dia o que eu chamo de mapas mentais. No carro eu tenho, em casa eu tenho, no trabalho eu tenho, em vários lugares eu tenho algumas, sabe? Alguns mapas, com algumas frases e algumas questões.
Sabe por quê? Durante o dia, muitas coisas vão distrair você de dar o primeiro passo ou de continuar o primeiro passo que você deu virando o segundo. Mas quando você olhar para aquilo, você volta para o seu lugar. Você vai ser distraído para lá ou para cá, e aí você vai. Sabe o que significa? Isso aqui anda comigo o dia todo. No trabalho, na igreja. Toda hora eu estou aqui. Quando eu fecho, o que eu olho? Agora. Agora. Então eu não vou deixar para depois o que tem que ser agora. Quando eu chego em casa, lá no meus negocinhos lá, quando eu vou mexer, opa, agora. Eu entro no carro, tem lá. Porque ou você define que você vai ser o piloto da sua vida, guiado pelo Senhor Jesus, ou você vai deixar, sabe, sempre as circunstâncias de uma perfeição nunca atingida, nunca progredida, nunca, sabe, possível dominar. E quando você vê, passou o tempo. E o que você viveu? Nada. Tem uma frase do Arthur Ashe, eu citei ele e vou te falar. Aí só para você não dizer que eu estou, como diz aí, com calor, né, gente? Aqui não é o esboço, ó. É na capa de dentro do tablet. Ou seja, do lado de fora eu vejo, do lado de dentro eu vejo. Vou ler para vocês, talvez está pequeno demais. Comece de onde você está. Use o que você tem. Apagou. Às vezes acontece isso, sabe? Apaga para você. Aí você tem que ir. E faça o que você pode. Ah, pastor, isso é o quê? Coach? Não, não. São conselhos práticos. Para que você, quando for provocado a distrair, você lembre, eu posso começar de onde eu estou. Porque a gente fica esperando a perfeição. Não, quando eu chegar aqui, quando eu estiver aqui, quando eu for, eu aprendi uma coisa. Se você quer ser o líder de um PG, se você quer ser, sabe, alguém referência no seu trabalho, se você quer ser um empresário renomado em Cabo Frio, se você quer ser o prefeito de Cabo Frio, se você quer ser o presidente do país, eu não sei o que você quer ser. Mas você já tem que invocar essa cultura e começar agora. Não é quando você chegar. Você já tem que desenvolver hábitos. Você já tem que ter comportamento. O Senhor me chamou para ser pastor. Então você não tem que esperar ser pastor. Você já tem que ser o quê? Agora. Porque eu acredito de verdade que vocação vem antes da função. Alguém que se tornou na função, com certeza, se foi chamado por Deus, já era no DNA vocacionado. E quando você é vocacionado, não tem jeito. A função tem que te aceitar. Uma hora ou outra vai. Mas dê passos. Dê começos. E aqui o Arthur Ashe vai dizer o seguinte: comece de onde você está. O que ele está dizendo para a gente aqui nessa frase? Progrida. Esse Arthur Ashe era um tenista americano. Depois de se aposentar, ele ficou palestrando, sabe? A partir dos inúmeros desafios que ele viveu, aconselhando pessoas de que é possível progredir se você não ficar preso na perfeição. E a palavra de Deus, eu compartilhei hoje de manhã na escola de servos, ela vai nos respaldar, dizendo o seguinte, olha o que diz Provérbios 4:18, eu vou ler para você, para não ficar só nas minhas palavras, e diz assim, ó: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e brilhando, e brilhando, até que seja dia perfeito. O que a palavra está ensinando para mim e para você nessa noite? Brilhando, progresso. Brilhando, progresso. Brilhando, progresso. Brilhando, progresso. Até que seja dia perfeito. Então progrida. Diga assim nessa noite: Senhor Jesus, eu resolvo, eu decido progredir, independente da perfeição. Porque a palavra está dizendo que até o dia que fez o Senhor, até a luz que vai iluminar um dia muito ensolarado, começa como? Brilhando, brilhando, brilhando. Eu não sei se você já teve a experiência, mas eu várias vezes fiquei olhando aquela aurora, sabe, aquele ainda vermelhão no céu, e você fala assim, eu vou ver, e de repente você pisca, ele já está forte. Eu quero declarar nessa noite que assim será sobre a sua vida. É gente que está te vigiando, mas quando piscar, foi.
Alguns vão dizer assim, do nada não, meu irmão. Eu estou brilhando faz tempo. Eu estou gerando faz tempo, Fonseca. Eu estou, sabe, quem te viu, quem te vê, Glautinho. 10 anos atrás estava onde? Davi passou a entender tudo de palácio, pelas inúmeras vezes que ele teve que entrar para tocar harpa para endemoniado. Às vezes, o seu melhor progresso será no meio de uma enorme dificuldade. Jonas já tinha errado. E provavelmente eu e você nessa noite também já erramos. Ou talvez ainda estamos no erro. Mas quando o Arthur Escher, que não tem nada a ver com Bíblia, é só uma frase, eu consigo pegar a frase dele e entender Jonas. Jonas errou quando embarcou para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Ficou quietinho quando o barco balançou. É quando a gente não assume que algumas coisas têm a ver com a gente. É quando a gente não assume que tem coisa balançando porque a gente está numa posição errada. É quando a coisa está sacudindo e a gente faz o quê? Eu vou dormir. Tem gente preocupada e você fingindo demência. Aí, alguém tem que fazer por nós aquilo que não fizemos. Vieram então, e eu queria que você prestasse atenção numa coisa. Jonas foi a última peça a ser jogada para fora do barco. Mas sempre me chamou a atenção uma coisa. As inúmeras bagagens que nunca chegou em Tarsis. Porque foram jogadas no mar até que acertassem que Jonas era o que estava balançando o barco. São coisas que foram perdidas. São coisas que foram desperdiçadas só por causa da nossa teimosia. É coisas que foram, sabe, desnecessariamente desfeitas só porque a gente ficou quieto, quando a gente deveria falar assim, eu vou começar de novo. Não tenha vergonha de começar de novo. Mas nessa noite, fecha a sangria. Que nessa noite nada mais se perca. Por causa, sabe, de uma dureza, de uma dificuldade, de você falar assim, eu vou dar um pequeno passo novamente. E o que Jonas mostra pra gente é que apesar de muitas coisas nunca terem chegado em Tarsis, sabe aquela bagagem que a gente vai viajar de avião e de repente some e dá um pânico na gente? Foi o que aconteceu com aquela embarcação. Depois de passar por tudo, chegaram a Tarsis, Glautinho. E quem era de Tarsis? Porque quem não era de Tarsis era Jonas e ficou pelo caminho. Mas quem era de Tarsis? Uma área portuária, um destino muito comum. Vou lá na hora do desembarque de pegar minha bagagem. Não tem bagagem. Foi jogada fora. Jonas provavelmente depois, caindo em si, ao ser arremessado já no fundo do mar, eu fico pensando o seguinte, o que você acha ruim, na verdade é providência de Deus. Porque se ele não é engolido pelo grande peixe, ele seria provavelmente morto, afogado. É quando você acha que o que está ruim, na verdade é livramento. É quando você acha que é péssimo, mas na verdade é provisão de Deus. Quando você acha que nada está acontecendo, na verdade, ele está chocando você. Vou falar uma linguagem assim, né? Ele está ali, ó. E você está esperneando, querendo sair. Ele fala assim, shh. Porque tem hora que a gente tem que ficar na caixinha. Para a gente poder, sabe, refletir. Porque alguns momentos difíceis, eles se tornam poderosos assim, ó. Porque Jonas, no momento que ele está no capítulo 2, no capítulo 1 ele causa tudo isso. No capítulo 2 ele falou assim, cara, vamos lá. É a hora que você, num momento como esse, precisa botar a cabeça no lugar e falar assim, vamos lá. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Porque quem me colocou aqui não vai me tirar daqui. Eu não tenho como sair. Então vamos fazer o caminho de volta.
Vamos fazer o recomeço, para eu viver um novo começo. Jonas então ora: Senhor. A oração de arrependimento no capítulo 2 faz com que Jonas vivesse algo que o que era temporariamente difícil, agora era transporte para o destino. Eu pago para ir para um lugar que não era meu, mas no momento que eu volto no começo que eu deveria estar, o próprio Senhor me leva para onde eu deveria ir. Porque aquele grande peixe, Dani, o depositou aonde? Lá na praia da cidade de Nínive, Fabiano. Um Deus que adora, um Deus que celebra e um Deus que se programa todo só para ver novos começos acontecerem. Eu sei que a frase parece com a frase de uma outra igreja, né, Alexandre? Sorte deles que usaram a frase, porque o que Deus está fazendo é novos começos. São possíveis para todos aqueles que crerem no Senhor Deus Todo-Poderoso. Se desprenda sabe, uma coisa é a frase da igreja, outra coisa é a palavra de Deus para você. Porque o que está acontecendo com Jonas eu estou navegando de graça, porque o arrependimento ele aciona a graça. O arrependimento, ele aciona o agir de Deus para aquilo que você não pode mais. O arrependimento, ele te colocou, numa condição onde o Senhor fala assim: agora é comigo. Agora é comigo. Eu vou te colocar exatamente aonde você deveria estar. E de repente, Jonas está em Nínive. Alguém vai dizer assim: chegou, fez boa viagem. Tem gente que não vai saber da sua história. Só vai ver você aqui. Só vai ver você lá. Só vai ver você já vivendo. Mas se perguntarem para você: você veio como parar aqui? Eu vim de peixe. Cada um vem de um jeito, meu irmão. Provavelmente na praia, Netinho, Jonas teve que tirar os detritos, os restos, dar uma lavada. Na cidade ele chegou como o profeta Jonas, que veio da parte de Deus para nos ajudar a se arrepender também. Mas se alguém perguntou para Jonas naquele dia, a palavra não diz, mas pensa comigo aqui. Vamos ser livres para pensar? Vamos conjecturar junto? Vamos imaginar o seguinte, que eu e você, a gente estava lá. E a gente perguntou assim: veio de quê, Jonas? Pergunta aí comigo. Veio de quê, Jonas? Aí Jonas vai responder: eu vim de peixe. Porque não importa como você veio, não importa como você vai parar, se você começou, você vai chegar. Não importa como você veio, não importa, qual foi o método, não importa como foi, qual foi a denominação, foi essa, foi aquela. Ei, se é o Senhor que falou com você, comece, dê um pequeno passo, um pequeno começo hoje, e isso será o bastante para que o próprio Deus te leve aonde você precisa ir. Comece de onde você está. O Arthur foi muito feliz quando pronunciou essa frase: comece de onde você está. Aonde Jonas estava? Dentro do peixe. Não, eu vou esperar a perfeição. De repente o peixe vai me jogar lá, e aí depois eu vou tomar um banho, depois eu vou conversar com o sacerdote. Ei, não dá mais tempo. Comece de onde você está. Vira para alguém que está do seu lado aí e fala assim: ei, comece de onde você está. E onde você está hoje? Eu estou na igreja Sei Cabo Frio. Não é desse lugar que eu estou falando. É um lugar. Talvez você não está no lugar perfeito. Talvez você não está na sua melhor condição hoje. Talvez você não está na sua melhor performance. Talvez você não está no seu melhor momento de fé. Talvez você não está no seu melhor momento de eclesiologia. Mas é hoje o dia de começar. Se coloca de pé em nome de Jesus. É hoje o dia de começar. Porque Jonas começou dentro do peixe e não demorou muito. Porque do contrário que você possa imaginar, Deus não quer ficar testando ninguém. Vamos lá, já que você quer começar, agora vamos lá. Não, ele está, escuta aqui, igreja. Tem alguém que está torcendo muito por você. Esse alguém é o Deus Todo-Poderoso. Tem alguém que está ensaiando a alegria de dizer:
Ele foi, agora foi. Eu não sei se você tem alguém perto de você que está torcendo por você, mas eu quero te apresentar alguém. O Espírito Santo de Deus está dizendo assim: vai, 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 vai. Ei, segura. Só tem uma coisa que é necessária. Eu não estava nem no começo. Fechei e abri tantas vezes, mas já vou para o final. Pelo poder do Espírito Santo nessa noite, eu te convido a uma coisa e a gente fecha. Você tem que aprender a zerar tudo. Porque a gente fica com pessoas, a gente fica agarrado com lugares, a gente fica agarrado com práticas, a gente fica agarrado com manias, a gente fica agarrado com situações, a gente fica agarrado com denominações, a gente fica agarrado com as dores, a gente fica agarrado com os medos. Ei, aperta o botão assim, ó. Eu vou zerar tudo, Senhor, porque hoje será a noite do meu começo. Hoje o peixe vai me levar. Hoje o Senhor vai me levar. Eu não sei se esse Arthur está vivo ou está morto, mas eu quero dizer que ele está alinhado com a palavra. Comece de onde você está. Use o que você tem. O que tem no peixe? Tem nada. É quando uma reunião como essa, não dá para você ficar preso na perfeição. Não, então eu vou terminar meu curso primeiro. Que curso? Que curso? Não, eu vou fazer um curso de voz primeiro. Começa. Vira para alguém que está aí e fala assim: começa hoje, começa agora, começa com o que você tem. Sabe o melhor que você tem nessa noite? A vida que o Senhor te deu. Quem está vivo aí, levanta a mão. O seu melhor recurso é a vida que Ele te deu. Não está muito boa, está meio problemática, está complicadinha, mas olha só, ela é o melhor recurso que Deus te deu nessa noite. Então começa com ela, vai dando passos de progresso. Eu decido progredir, eu decido começar, eu decido caminhar, eu decido não parar. Se o louvor soubesse cantar, cantava essa canção. Eu decido prosseguir, eu decido começar, eu decido nunca mais parar. Conhece a canção? Conhece? Então vai lá então. Ei! Eu decido prosseguir. O Espírito Santo. Eu decido avançar. Eu decido. Eu decido não parar. Vamos, igreja. Vamos, dança. Já dançaram essa música? Então hoje é a primeira vez, vem. Eu decido. Se você está aí nessa noite e decide e precisa, sabe, começar algo nessa noite, sai do seu lugar. Vamos juntos começar algo nessa noite. Eu decido. Levante as mãos, vai. Eu decido não parar. Diga. Eu decido avançar, porque Jesus está comigo. Ele segura a minha mão e diz que eu sou campeão. Levante as mãos aí. Ele segura a minha mão e diz: meu filho, eu sempre estarei contigo. Aumenta. Ele segura a minha mão. Diga. E diz que eu sou campeão. Vai. Ele segura a minha mão e diz: filho, eu estou contigo. Segura. Olha o que diz a palavra. E eu fecho. O texto é de Eclesiastes. O capítulo é o capítulo 10. E olha o seguinte: que se você tiver medo de começar, você não vai desfrutar de algumas coisas. E o texto diz assim: quem cava um poço pode cair nele. Mas e se você não cair nele? Você vai ficar com o poço. Se você ficar com medo de cair no poço e por isso não cavar ele, o que você não vai ter, Fonseca? Um poço. É quando você sabe que o Senhor já te deu, mas você fica com medo de colocar em prática, de começar, de progredir, de dar um passo. E aí o texto está dizendo assim, quem cava um poço, diga comigo, pode. Mas e se não cair?
Olha a seguinte frase: quem derruba um muro pode ser picado por uma cobra. E se não tiver cobra lá no muro? Você expandiu. Porque quem derruba muros está expandindo, está crescendo. Não, mas eu estou com medo da cobra. E se não tiver cobra lá? Tem uma frasezinha na internet que eu acho muito interessante. Você fica pensando se der errado, mas e se der certo? Você logo fica pensando, mas e se der errado? Não, mas e se der errado? E se der errado? E aí a frase diz, mas e se der certo? O texto bíblico está dizendo o seguinte: quem derruba o muro para crescer pode, diga comigo, pode ser picado por uma cobra. Mas e se não tiver cobra lá? Afinal de contas, tem cobra em todo muro? Não. Então tem muita coisa que está na sua cabeça, mas que hoje você vai dizer assim, ó: Senhor, eu tiro isso, porque eu vou começar. E todo medo que me paralisava, que podia me impedir, eu agora coloco nas suas mãos. Todo nível de autoridade, todo nível de fé, de ousadia. E eu digo o seguinte nessa noite: Senhor, eu vou derrubar o muro. E o texto continua: quem arranca pedras pode se ferir com elas. Mas e se a pedra não ferir? Você vai limpar, você vai melhorar lugares. Ei, tem muita coisa que você pode melhorar, mas está com medo de se machucar. Tem muita coisa que você já pode estar vivendo no Senhor, entregando para Ele, respirando com Ele, servindo com Ele, ministrando com Ele, mas você está com medo de se machucar. Então nessa noite eu declaro, em nome de Jesus, que você deixa por vir, colocar para fora todo nível de medo. Porque se você não tirar a pedra, vai ficar sempre um monturo. Sabe, vai ficar sempre os entulhos. Então que nessa noite seja uma noite de novos começos, para você começar a tirar pedra. E o texto continua e termina: quem corta a lenha pode se expor ao perigo com o machado. Mas e se você não se machucar? Você não terá fogo. Quem corta a lenha é para fazer fogo. A lenha era uma espécie de combustível. Se você não corta a lenha, você não tem fogo. E você está até hoje com medo de se cortar novamente. E por isso, ainda não vive o nível máximo do fogo que o Senhor tem para a sua vida. Mas eu declaro nessa noite que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Porque você vai voltar a cortar lenha, vai voltar a derrubar muro, você vai voltar, sabe, a viver algumas coisas, a cavar poço. E algumas coisas que estavam estagnadas, que assim como Zacarias trouxe no começo dessa palavra: não desprezeis os pequenos começos. Não saia daqui preocupado com a justificativa que você vai dar. Eu sei que você já falou muita coisa, e agora vai parecer que você está doido, porque você falou que nunca mais ia fazer, agora vai estar fazendo. Alguém vai falar assim: ué, mudou de ideia? Mudei. Eu decidi recomeçar. Eu decidi que eu vou cortar lenha. Eu decidi que se eu quero água, eu vou cavar poço. Eu decidi que se eu quero crescer, eu vou derrubar muros. Porque o reino de Deus é um reino sem muros. E eu creio nessa noite, e eu fecho aqui em nome de Jesus. O louvor pode cantar na sequência, e a gente ora. Que a palavra de Zacarias para nós essa noite é: uns vão menosprezar os pequenos começos, e outros vão rir por verem o prumo na mão de Zorobabel. Eu não sei você, mas eu já fiz a minha escolha hoje. Eu vou rir com o Senhor Jesus. Eu vou rir. Quem vai rir aí, levanta a mão e começa a celebrar. Eu vou rir, mesmo que seja por fé. Senhor, não tem como rir não, mas eu vou rir. Eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir, porque eu sei que o que vai acontecer não vai depender de homens humanos, de pessoas humanas, mas o que vai acontecer está na mão do Senhor. É Ele que vai dar toda a medida, Senhor. É Ele que vai dar toda a porção. E eu declaro nessa noite sobre a igreja reunida em Cabo Frio, demarcada nesse lugar, independente de denominação, nós declaramos com fé que nós decidimos avançar, progredir e nunca mais parar de dar os primeiros passos, pequenos começos, e se alegrar com o Senhor. Se alegrar com o Senhor. Se alegrar com o Senhor. Porque o que Ele vai fazer já está na mão dEle.
E na mão dele, ele vai derramar sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu decido avançar, porque Jesus está comigo. Diga, eu estou. Que você possa ir na paz, vivendo esse novo começo, vivendo essa semana sobrenatural. Pequenos começos. Ei, pequenos começos. Comece hoje de forma pequena, e que no fim da semana você possa estar vivendo a maravilha dele, em nome de Jesus. Deus te abençoe.